Shalom, queridos telespectadores que nos acompanham aqui no nosso canal Israel no Caminho. Que alegria estar com vocês aqui novamente na nossa série de vídeos com nossos companheiros de caminhada, aqui para falarmos essa série de vídeos do caminho e a verdade na Torá, que é muito importante sempre ponderarmos o que a Torá fala, o que é o caminho, onde Yeshua mostra tudo e nos ensina. E para esse vídeo, novamente hoje, eu tenho a alegria de estar junto com o meu querido amigo Sam Stachover, de São Paulo, e Akiva Reis, aqui, meu parceiro aqui de Israel. Shalom, queridos. Shalom, shalom. O que eu gosto, Beni, é que, na verdade, nós falamos como Israel no caminho e como Or LaGoim. Eu sempre gosto de dizer de que o Or LaGoim é um ministério associado, inerente, embutido dentro do Israel no caminho. O Israel no caminho está embutido dentro do Or LaGoim. Não é isso, Akiva? Sim, sim. São ministérios com essa sinergia maravilhosa, né? Para a gente poder começar a trabalhar e poder falar sobre o tema de hoje, né? Que é o tema que a gente vai falar sobre Elul, né? E as suas tradições, né? Acho que para começo de conversa é bom a gente já descortinar e falar o seguinte, olha, só há uma referência de Elul em todo o Tanakh, tá? E é bom entender que, por exemplo, esse mês de Elul, ele vem da Babilônia, e é um nome acadiano, né? Não tem nada a ver com o calendário de Deus, o calendário judaico, o calendário hebraico, né? E aí a gente, estando nesse mês agora de Selichot, né, vai começar e tudo, então é bom a gente entender de onde vem, né? Por que que se faz? É, e, de novo, a gente esbarra na questão do judaísmo rabínico. É uma construção, né, que vem depois de Yeshua, e aí a gente começa a ver as tradições que circundam isso, né? Então, por exemplo, uma das tradições que a gente vê dentro do judaísmo rabínico é que eles dizem que quando Moisés quebrou as tábuas, o primeiro par, ele subiu até o monte Sinai para pedir perdão a Deus. Então eles começam a contar de que aí começa essa questão de Elul, começa a questão da Teshuvá. Mas a Teshuvá real, verdadeira, quando a gente olha no Tanakh, ela é diária, ela é todo dia. Não é numa data, óbvio, há uma data específica no calendário de Deus, mas Deus pede que a gente se arrependa todos os dias, né? Acho que é isso, a princípio, isso é muito importante. A gente saber que por exemplo, a gente pode até chamar de Yom Kippur Katam, né? Que todo dia a gente faz techuvá, todo dia a gente busca a Deus, todo dia a gente expõe nosso coração para Deus, né? Para pedir techuvá. A colocação que você está fazendo é uma colocação sensacional. Primeiro, realmente, como você disse, essa palavra ela foi acrescentada ao calendário quando inventaram dizer, anilha do di. Então, pronto, ó, achei a fórmula mágica de trazer isso para uma realidade. Mas, sim, verdade, Deus está no meio de nós o tempo inteiro, né? E como Ele está no meio de nós o tempo todo, nós somos devedores. Então, a visão que nós precisamos é de que Slichot, é verdade, de segunda a segunda, Shabat inclusive, né, Não. é Slichá. Tá? Não tem como não fazer. O que que você me diz sobre isso, Beni? É isso mesmo, como vocês falaram, é, as tradições, elas não têm problema quando elas não batem contra a base bíblica. Quando toda a família tem sua tradição, o povo de Israel seguiu tradições e segue até hoje, mas precisa ser visto assim como Yeshua mostrou em relação a tradições. Se essa tradição
ela é algo místico, como infelizmente hoje tem no judaísmo atual, misticismo, cabalá, superstição, onde isso vai trabalhar na nossa fé? Porque a maioria dos judeus, infelizmente, acabam fazendo sem saber por quê. E nós, inclusive, justamente, o povo judeu é o povo do porquê. O povo que pensa pergunta por quê, mas justamente a maioria das coisas que faz no dia a dia, na tradição, acaba não se perguntando, esquece só em pensa. Mas esse mês, que é o sexto mês, que a gente já está quase entrando, ele, na verdade, é o sexto mês. A Torá, quando ela fala, como o Akiva falou, o nome Elul, esses nomes, Tishrei, e grande maioria desses nomes, eles são nomes babilônicos, como o Akiva falou. E são babilônicos, eles não têm nada de bíblico. Agora, a Torá fala, a base, a Torá raiz, Septuaginta, ela fala primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E aí as pessoas acabam misturando. A gente está no sexto mês. E não como ao contrário, porque as pessoas olham hoje a gente não vai falar do Yom Teruah, né, que as pessoas olham como Rosh Hashanah, depois a gente vai fazer um vídeo, mas as pessoas olham ao contrário, a furra em hebraico, e acaba perdendo por causa de olhar o que os rabinos colocaram depois, porque colocaram com intenção de não deixar o Yom Teruah como importância, mas agora a gente está numa preparação. Preparação a gente tem que ter o ano inteiro, como vocês falaram. Então é preciso ponderar. Maravilhoso fazer techuvá todos os dias. E o que as pessoas precisam pensar e analisar, para depois elas terem consciência, é o que é bíblico e o que não é. A nossa responsabilidade não é obrigar ninguém a fazer. Aqui nós estamos para mostrar o que é bíblico e o que não é. E aí é consciência de cada um. Então, Elul e todo esse misticismo dentro de Elul, ele não é bíblico. É importante saber que nós estamos chegando num mês de Teshuvá, num mês importante do calendário bíblico, mas o mês de Elul em si, não. As Slichot, eles foram colocados por os rabinos, muito tempo depois de Yeshua. Mas é importante a gente ter uma techuvá diária, uma slichá diária, como vocês ponderaram. Como o senhor me falou, do rei estar no campo, isso é uma visão não de todo o judaísmo rabínico, mas principalmente da Hassidut. Eu, no Rabat, aprendi muito isso, que o Rabat fala muito isso, e justamente eles se preocupam em deixar o mês desse, que eles chamam de Elul, que é o sexto mês, para dizer Amelech Bassadeh, que significa em hebraico o rei está no campo. E eu sempre costumo dizer que o rei sempre esteve no palácio, porque o rei, o majestoso, sempre ele está conosco, ele é onipotente, onipresente e onisciente, mas poderosamente ele saiu, mais precisamente do palácio dele, há 2000 anos atrás, quando ele veio a esse mundo poderosamente se revelar, e o nome dele, Yeshua, HaMashiach, o ungido. Nesse momento, quando ele veio ao mundo, o próprio Deus vem em carne ao mundo, ele veio ao campo, e ele veio se revelar a nós mais poderosamente. O poder e a revelação de Yeshua. Então, eu costumo dizer que o rei está mais revelado no campo de 2000 anos para cá, e não só 30 dias no ano. Olha só, e desculpa, aqui deixa eu só rindo, porque quando você pega a Torá, na verdade, o que a Torá diz? Yom Teruah, acabou. Não tem preparo, não tem nada. Agora, o que a Torá nos recomendava fazer enquanto houvesse Kohanim, enquanto houvesse um Mishkan, enquanto houvesse um templo, tinha sacrifício diário. E qual era o sacrifício diário? Ah, sabe o que é? Houve desvio. Pá, é uma maneira educada de chamar pecado, desvio. Tá? Não é pecado, é só desvio.
Mas, gente, na verdade, Deus está olhando para cada um de nós e diz assim: como é que é mesmo? Você está arrependido? A slichot que você disse é do fundo do coração ou foi só para cumprir a tradição? Aí, desculpa que te interrompi aqui, Ivan. Você falou isso realmente. É verdade. A Selichot é do coração. Quando a gente vê lá no Shema, né? Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, né? Se você olha e não tem um arrependimento real, né? É lachave, não serve para nada. Não serve para nada. E, infelizmente, esses escombros, né, que são a tradição rabínica, eles escondem o que está por baixo. Você não consegue achar o que é, por exemplo, Yom Teruah, você não consegue, porque tem tanta coisa por cima que você não consegue chegar ao que é real. Parece que aquela passagem que está no Tanar, que fala que acharam a Torá nos escombros, né? E falou, esse é o livro, leva lá para o rei, né? E outra coisa, como o Beni bem colocou, o Melech, ele veio à Terra, né? E uma coisa que é importante nesse período, né, o povo está procurando. O povo merapés, eles procuram coisas, eles procuram arrependimento. E Yeshua, olhando, né, olhando para o campo, olhando para as pessoas, olhando para o homem Israel, ele falou: Meu povo sofre porque não conhece a minha palavra, né? E a palavra de Deus, a palavra, o Tanakh, a Brit Hadashah, o Sefer Abritot, é isso que o nosso povo tem que redescobrir, infelizmente, né? Muitos dos nossos têm que se livrar dessas coisas que afastam e procurar a verdade na palavra de Deus. Isso que é o importante nesse período. Você sabe que o que você disse é um negócio que os YouTube espectadores já me ouviram falar tantas vezes a mesma coisa. Perdão se eu me repito, pessoal, mas eu só me dei conta do que eu dizia no Shema Israel depois de conhecer Yeshua. Porque até o momento de conhecer Yeshua era automático. Shema Israel, Adonai Elohim. Aí um dia eu olhei e disse assim: Senhor, eu estou te mentindo faz 42 anos. Porque eu nunca te conheci. Como é que eu vou me relacionar contigo se eu não te conheço? Então, é um desnudar dos, das coberturas, das superproteções que o judaísmo rabínico criou para que nós não nos, digamos assim, não nos corrompamos, mas, na verdade, acabamos corrompidos. E essa corrupção é triste. Beni, que viveu mais tempo de judaísmo rabínico, ele brilhou de repente depois de conhecer Yeshua, né? É verdade, eu seguia todos esses costumes de ano em ano, preparativos, mas meu coração estava vazio. Estava vazio porque era algo automático. Ah, vai chegar, vamos fazer. Vai chegar, vamos fazer. Ah, o Rabino mandou, vamos fazer. Mas espera aí, não é porque homens mandam eu vou fazer, eu preciso buscar minha intimidade com o Eterno. E a religiosidade, ela não te traz intimidade. Pode ser que tem religiosos que buscam intimidade, mas a religiosidade ela te limita uma busca da intimidade. E quando você tem um encontro com Yeshua, você sai de uma esfera da religiosidade para uma vida espiritual. Na busca, como um judeu continua vivendo os princípios bíblicos da fé judaica, um não judeu tem coisas que pode seguir, tem coisas que não tem necessidade, aí a gente precisa ponderar cada coisa, não judaizamos, não estamos aqui judaizando os gentios, mas tem princípios bíblicos para cada função, e o judeu continua sendo judeu, e tem a sua base. E nisso, nós buscamos dentro da fé judaica bíblica uma intimidade que só em Yeshua nós temos. E como o senhor me falou, o Shema Israel, quando nós entendemos o Shema Israel numa profundidade, nós temos um encontro com Yeshua, Yeshua é aquele que quebra a religiosidade e nos traz uma vida de intimidade com o Senhor. É como se o pai
ele é o pai e nós temos respeito por cada filho tem respeito pelo seu pai, mas não tem intimidade com o pai. E Yeshua veio trazer a intimidade que nós não tínhamos sem perder o temor e o respeito pelo Avinu Sheba Shammai. E isso quebra toda a religiosidade, porque é Avinu Sheba Shammai, como nas festas se fala Avinu Malkeinu, né? E parece que está longe esse Avinu Malkeinu, ele está longe, ele está nos céus somente. Mas em Yeshua, ele está bem perto, porque Yeshua ele traz o Deus eterno para perto, sem quebrar o temor a ele, que muitas vezes a gente no movimento gentílico eu percebo que às vezes se perde temor, por exemplo, só para dar um exemplo, eu não chamo Deus de você. Tem crentes nas igrejas evangélicas que chamam, mas eu particularmente chamo Deus é tu, eterno Senhor, porque você eu não falo para Deus, eu estou falando do meu entendimento. Talvez cada um pense diferente, mas isso não faz com que a gente não tenha intimidade. E em Yeshua nós temos a intimidade. O que vocês pensam? Você tocou num ponto bem delicado. Você tocou num ponto bem delicado. E volta para o Shema Israel. Nós dizemos: você vai falar desses meus mandamentos deitado, sentado no caminho, na tua porta, vai inculcar isso nos teus filhos. Como é que você vai fazer isso se a religiosidade te cerceia, dizendo, não, isso não pode, não, sabe o que que é? Você só pode dizer o Shema Israel num determinado horário do dia e não mais do que mais tarde. Gente, a grande verdade que Yeshua nos disse é o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aonde é que a gente ganha vida? Quando conhece a verdade. E o que é a verdade? O texto bíblico. Não tem outra coisa. Aqui, quando você disse, de repente, os Koanim olharam e disseram: Pera, achamos a Torá. Pera, os Koanim acharam a Torá, eles tinham perdido a Torá no meio do templo. Olha a superproteção em cima do pergaminho. O pergaminho tinha que estar no nosso coração, porque senão você está mentindo para Deus de novo. Né? Como Sim, é é que você verdade. amplia isso, Akiva? Olha, realmente a escritura, certa vez, né, na Beit Hadashah, está escrito assim: a tua palavra é a verdade, né? A gente fala de conheceres a verdade e ela vos libertará, e dentro de um mesmo contexto, a palavra, né, é a verdade, ela liberta, como você bem colocou. Davi, certa vez, ele falou para que escrevesse o rolo da Torá e deixasse ali do lado dele, né? Então, e a gente entende o quê? A gente entende o quão é precioso a palavra de Deus, né? A liberdade, ela não vem de uma forma etérea, assim, ela veio, caiu. Não. Onde a gente aprende sobre a liberdade, onde a gente aprende sobre o amor, onde a gente aprende sobre como viver com Deus. Lógico, na pessoa de Yeshua, porque ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus, e é ele que expande os nossos horizontes, é ele que nos mostra como a gente deve andar, né? Como o Shaul fala, né? É que a gente tem que crescer, né? Na medida de Yeshua, tem que chegar no nível de Yeshua. Vamos dizer que é algo quase impossível, né? Mas é um caminho. A gente vai indo, cai, levanta, como é o dia a dia, como é o que Deus espera de nós, que nós o busquemos de todo, nessas três dimensões, Vechol Levavcha, Vechol Nafshecha, Vechol Meodecha. E é aí que a gente descobre o amor de Deus, né? Porque andávamos todos desgarrados. Nosso povo hoje anda desgarrado, sabe? É triste você ver andar aqui em Israel e você ver que o nosso povo anda perdido, totalmente perdido, procurando, procurando, procurando. E é só que a Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele manda de novo pro Shema. Ele manda de novo pro Shema. A gente só vai achar quando realmente o povo clamar, o povo buscar de verdade, de coração aberto, né? Para receber Yeshua. Aí eu te pergunto, Beni, né?
Nós vamos. A, a ideia era, então, não, faz Slichot para que durante o mês de Elul, que é o sexto mês, como você colocou, quer dizer, tira o nome dele e põe a sequência ordenadamente ao sexto mês para chegar no sétimo. Aí nós vamos ouvir o shofar. Que maravilha poder ouvir o shofar. Mas o que que vai mudar no nosso interior começar a ouvir o shofar em Elul para chegar no dia do shofarim, que é Yom Teruah? Como é que você ajusta isso na caminhada, Beni? Então, eu acho que sempre há tempo para fazer tchuvá, mas não esperamos 30 dias antes de Yom Teruah para fazer uma techuvá num dia, numa convocação tão importante que o Eterno nos chamou, que é o dia de Yom Teruah, e por isso é necessário fazer chuva todos os dias do ano, para não chegar praticamente, vamos dizer, destruído 30 dias antes, mais para lá do que para cá, e ter que correr atrás do tempo para falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou fazendo chuva, eu estou me esforçando o máximo possível, me limpando, buscando. Sempre há tempo. Aqueles que quem está sujo vai se sujar cada vez mais, quem está limpo vai se limpar cada vez mais, e ainda enquanto há tempo, sempre vai limpar, e o Senhor sempre vai estar com o coração dele aberto e disponível para te chuvar. Mas o ideal é que não esperamos o sexto mês para chegar no sétimo mês limpos, porque é Yeshua que nos limpa a cada dia, que a gente possa a cada dia estarmos preparados para techuvá durante todo o ano. E aí é uma visão que sai de uma religiosidade, de que 30 dias as coisas vão mudar e que o coração vai mudar, porque o coração não muda se ele está sujo por dentro, mas é o trabalhar do caráter. E a gente sabe disso na nossa caminhada com Yeshua. Quanta coisa que hoje ele está limpando e que ele está nos transformando, porque a gente aos poucos, eu tenho mais de 20 anos com Yeshua, e tem coisas que eu ainda não melhorei, que eu tenho que melhorar, e isso é a caminhada, aperfeiçoando, como o Akiva falou, chegar ao máximo parecido com Yeshua. Por mais que a gente fizer isso, esse esforço, não um esforço no braço, não na força do braço, loba rai, loba cor, como diz no louvor, mas não deixar para o último momento, porque muitas vezes 90 minutos do segundo tempo é tarde demais. É um trabalhar diário. E sair de uma vida religiosa de 30 dias fazer slichot, para o ano inteiro fazer slichot. É uma mudança de atitudes, de uma mudança diária de techuvá, para que a gente não precisa correr atrás do tempo no Yom Teruah, e que a gente faça isso durante todo o ano, para que a gente chegue no Yom Teruah menos cansado de uma techuvá que a gente fez em último momento. Aqui vamos, caminhando para o encerramento, para que não fique pesado para ninguém. O que que você gostaria de tentar resumir disso tudo que nós dissemos? Olha, principalmente essa última fala do Beni é muito importante porque não é com a força do nosso braço. E resumindo, o judaísmo rabínico, ele é uma religião de obras, né? Você tem que esmerar em fazer o seu melhor, mas a gente não vai conseguir fazer o nosso melhor, porque a Bíblia é clara, né? Todos pecaram, todos, todos. A gente não vai conseguir, pela força do braço, a gente não vai conseguir. E o pior, né? Você não está nem cumprindo a Torá, você está cumprindo algo que não tem nada a ver com a Torá, que é pior ainda. Então, a gente depende de Deus. O resumo de toda essa questão de Elul, da tradição, de tudo que envolve Elul, é que
que a gente tem que se libertar disso. A gente tem que buscar a Deus de verdade, buscar a sua face, né? Eu acho que é isso. É tirar todo o entulho, jogar tudo para fora, né? Porque, como o Benny falou, você vai ficar 30 dias em Sillerot. Você vai estar ali, vai acordar 5 da manhã, vai estar ali rezando, rezando. Mas se o seu coração não estiver inclinado para o rei, não adianta. Não adianta. Então, por isso que nós pedimos e nós clamamos a Deus em Yeshua, que aí sim a gente tem o caminho, a conexão com Deus, a verdadeira Silihot, a maior de todas, que foi feita, né, no madeiro, ali, para nos dar, né, o verdadeiro Shalom, o verdadeiro, fala assim, no final tem o meu nome escrito no livro da vida, né? Esse. Eu acho que isso é o que fica, né, de importante para esse período. Quer dizer, o lechol levavcha, o vechol nafshecha, o vechol miodecha, quer dizer, do teu coração, do teu entendimento, da tua vontade, que é individual. Então, quer dizer, a slichá coletiva não é slichá, é um movimento religioso, onde alguém está pedindo slichá em teu nome. Mas e você? Como é que você individualmente aqui está nos assistindo? Como é que você se sente nessa situação? Você vai realmente atrás da maioria ou você individualmente está buscando o teu Criador? E Beni, já como eu te dizia, caminhando para o encerramento, a palavra final sempre é tua. E não diga assim, meu amor, como você diz para a Letícia. É uma alegria estarmos dividir essa tela com pessoas tão inteligentes e amigos de tantos anos como o Sami e o Akiva. Alegria estar com vocês e participar juntos desse mais um vídeo dessa nova proposta nossa, que é o Caminho e a Verdade na Torá. Eu chamo cada um de vocês para participar conosco, escrevendo, comentando e participando dessa forma para que cada vez mais a gente possa fazer de uma forma que possa edificar vidas e que pessoas possam entender com mais profundidade a palavra. Somos simples, mas buscamos na palavra, na raiz, a vontade através do Ruach, porque é ele que nos une aqui, nos dias de hoje, principalmente, com tantas coisas que se fala pela internet, pelo YouTube. Para mim é uma alegria estar com vocês e shalom, shalom. Shalom, shalom, pessoal. Obrigado pela audiência e continuem conosco. Como o Beni diz, como todos nós sempre dizemos, gente, participem junto com a gente. Como é gostoso saber que nós estamos sendo vistos e tem gente comentando aquilo que a gente fala, porque como comentaristas, nós somos geniais. E como é que isso muda a tua caminhada com o nosso Criador? A todos vocês. Shalom, shalom, pessoal. Shalom, shalom, shalom.